vai bater um papo hoje sobre Alzheimer, né? Os cuidados com Alzheimer. A gente vê bastante dificuldade nas pessoas, principalmente cuidados em casa. Nas ILPIs, o pessoal recebe um treinamento mais contínuo, consegue lidar melhor com a situação, mas tem bastante dificuldade com o pessoal que cuida do paciente em casa. Com certeza, né, Di? E aí, pessoal, se quiser fazer algumas perguntas, fiquem à vontade, a gente vai tentar dar uma atenção aí também. E é isso. Vamos lá? Vamos lá. Andy, o Bom, se objetivo dessa... apresenta. Meu nome é Laura, eu sou R4 de geriatria, médica, e é isso aí. Vamos falar um pouco dos nossos idosos. Eu acho que o objetivo dessa live por conta da pandemia, que o pessoal está ficando em casa. Então, acabou que a família foi obrigada de assumir o papel de cuidador de um dia para o outro, né? Porque muitos cuidadores não estão trabalhando, né? Porque estão com criança em casa, precisando ficar em casa por conta da pandemia, né? Então, o objetivo dessa live é a gente dar dicas para como lidar com o paciente com doença de Alzheimer, né? Sem falar que agora, com mais gente em casa, com mais barulho, e isso vai estimular uma alteração no humor desse paciente, né? Então, vai ter mais agitação e hoje nós vamos dar umas dicas de como lidar com isso. Né, Di? É isso aí. É isso aí, doutor. E a gente vê as famílias com bastante dificuldades, né? São muitas famílias, são muitos casos de pacientes com Alzheimer e até ser diagnosticadas dificuldades de como lidar, de como cuidar, né? E uma das dificuldades, assim, que é muito gritante é modificação do domicílio, né? Dá umas dicas aí, doutora, para o paciente, né, de Alzheimer que tá no domicílio. O que precisa ser feito, o que dá para... Umas dicas bacanas aí que dá para o pessoal ir ajustando na medida do possível, né? Em questão de adequar o ambiente domiciliar, não é só para o paciente com doença de Alzheimer, né? É para todos os idosos, porque o objetivo dessas adaptações é a prevenção de quedas, na maioria das vezes. Então, às vezes fala assim, mas meu avô faz tudo, ele é independente, então não precisa. E precisa sim, porque é uma medida de prevenção. A gente não tem que esperar cair para poder instalar e modificar o ambiente domiciliar, né? Mas no paciente com doença de Alzheimer, que ele vai ter mais dependência, né, com o evoluir da doença, é essencial essas mudanças no ambiente, né? O que nós temos que saber? Que essas mudanças, elas têm que ser gradual, ou seja, de acordo com as necessidades do paciente, perceber que ele precisa daquelas adaptações. Porque se muda tudo de um dia para o outro, isso pode alterar o humor e pode desencadear agitação, alucinações nesses pacientes com síndrome demencial, né? Então, o lugar onde o paciente mais transita, é importante ficar livre de móveis, evitar de encerar o piso, evitar deixar objetos soltos durante a casa, principalmente agora que as criançadas estão tudo em casa, né? Os animais de estimação, tomar cuidado, porque eles podem sim ser um fator de risco de queda, né? O paciente pode tropeçar e cair no animal de estimação. É importante conservar os objetos do paciente de uso cotidiano no mesmo lugar e com fácil acesso. Por quê? Porque a vida inteira foi ali. Então, a gente vai desencadear que ele fique confuso se a gente tira isso do local que ele está habituado. Outra coisa importante é o uso dos sapatos, né? O chinelo de jeito nenhum, que é o famoso mata-velho, né? Então, é importante o sapato confortável, que não escorregue. Se for usar sandália, que tenha a fixação no pé ali atrás, não seja solto para poder sair do pé. E que seja um sapato confortável, né? Barra no banheiro, corrimões, nas escadas, cada degrau tem uma sinalização de cada degrau, isso é essencial. E até mesmo a altura da cama, a altura do vaso, a altura das cadeiras, para impedir que esse paciente tenha que fazer uma força mais do que o necessário para se levantar, para se locomover e desencadear a queda. A iluminação de todo o ambiente é muito importante, principalmente a ter uma luz noturna, porque a maioria das quedas ocorre à noite e
é na ida ao banheiro, na madrugada. Então, por falta de iluminação, às vezes o paciente pensa assim, ah, mas só vou ali no banheiro, então não coloco óculos. Então, tem que ser um, um ambiente bem iluminado à noite também. Tá? Outra coisa importante para o paciente se manter consciente, orientado em tempo e espaço, é colocar relógio na parede, calendário, para ele se localizar sempre, né? Isso são alterações que parece meio óbvio, né? Que precisa, mas a gente vê no nosso dia a dia que muita gente não faz, né, Di? Então, o É isso pessoal tá aí. entrando aí falando oi, Andréia, uma galera, gente. Ei! Sejam todos bem-vindos. Agradeço aí tá todos com nós aí nesse momento e nesse bate-papo, né? E o intuito da live é realmente auxiliar as famílias que cuidam dos idosos. Luciana, Marcela, obrigado, galera, por tá aí presente. A gente, todas essas modificações, né, doutora, na casa, no ambiente, uma das coisas que o pessoal esquece bastante, né, que todo mundo, principalmente idoso, que gosta da casa toda arrumadinha, o Os tapetinho na tapetes. porta, o tapetinho na beira da cama, né, o tapete no banheiro, é um fator de risco gigantesco, né, tapete é terrível para derrubar os idosos. Então é uma orientação assim bem bacana. E todas essas orientações das barras, iluminação, bem bacana. E o que às vezes acontece, às vezes a gente recebe alguma notícia, né? Nossa, o idoso, o vô da fulana sumiu. Tem aquela condição, nossa, o idoso sumiu, foi na padaria, não voltou e tá perdido. Ou alguém chega, olha, encontrei ele perdido, né? E principalmente no início, que a família não sabe que tem Alzheimer, e aí ele vai naquela rotina normal de ir na padaria, e aí não consegue mais voltar para casa, começa a se perder na rua, né? E quanto a essas orientações aí do idoso se perder, doutora? Então, é difícil, né? Porque o paciente, ele, a vida inteira, ele faz aquele caminho todos os dias para buscar pão, é uma rotina aquilo ali, né? E às vezes a família pensa assim: nossa, diagnosticou com Alzheimer, eu sou obrigada a deixar, tirar ele da rotina, ele não pode mais ir sozinho. Então, assim, é de acordo com cada fase da doença, né? Então, inicialmente, na fase leve, ainda dá para ele manter essa rotina dele, né? Então, é importante o quê? Avisar os vizinhos, avisar o pessoal da padaria que ele foi diagnosticado com a doença de Alzheimer e caso ele tenha dificuldade de voltar para casa, que entre em contato. Né? É importante essa comunicação da família com a vizinhança também. Né? Além disso, a gente podemos colocar placas de identificação no paciente, contendo o nome e o telefone de contato. E é importante também ter fotos recentes, porque caso ele desapareça, né, a gente tem uma foto recente para mostrar para a população. Outra coisa importante é, caso ele desapareça, quando for encontrado, a abordagem da família com esse paciente. Jamais, em momento algum, mostrar raiva pelo aquilo ter ocorrido, tratar ele pela frente sempre, porque por trás ele vai deixar ele mais com mais medo, mais inseguro. Falar com calma, tratar com carinho e aceitar essa nova situação que ocorreu. E jamais mostrar a raiva, esse sentimento aí para o paciente. Tá? Outra coisa importante, como forma de segurança, é deixar longe objetos cortantes e pontiagudos. Sempre que jogar o lixo fora de casa, dá uma olhada o que tem ali, porque às vezes o paciente jogou fora e depois ele vai te acusar de roubo, vai falar que você que pegou, você que sumiu com as coisas dele. Então é sempre bom dar uma checada no lixo antes de jogar o lixo fora. É uma forma de segurança aí. São essas medidas que nós orientamos. Olha que bacana, identificação é muito importante, né? A Marcela citou ali a respeito da pulseira, né? Tem algumas pulseiras de identificação que vem o nomezinho e o nome, A o telefone, corrente com a contato, plaquinha, né? endereço. Que pode mandar digitar também. E Isso aí. dependendo, assim, no início, nessa fase de transição, né? Onde o paciente vai perdendo autonomia, fazia tudo sozinho e de repente vai perdendo essa, já não consegue mais ter essa autonomia. É uma situação muito difícil para a família, né? E aí a família pode contar com certeza com a ajuda do médico, né? Porque assim, o médico tem
né, autoridade, né? Então, assim, o idoso já respeita, consegue ouvir, né? Claro que tem aqueles idosos um pouco mais difíceis, É, não entende muito, mas o médico é um bom aliado de levar, né? O idoso ali e fala, doutor, tá difícil, quer dirigir, mas não pode mais, né? Não pode mais ir. É uma situação bem complicada para a família. é. E até para sair de casa com o paciente, a gente orienta o quê? Sempre diga para ele onde que você está indo, de preferência para lugares que ele já é acostumado a ir antigamente, não levar em muitos lugares muito novo, que tenha muito barulho, muitas pessoas, que pode deixar ele confuso. Na fase mais avançada, de preferência, deixar o paciente no banco de trás, porque caso ele tenha alguma agitação e pode levar a algum acidente, né? E caso ele se recusar de sair de dentro do carro, porque às vezes ele não quer descer. Então, em vez de insistir, em vez de brigar, dá mais uma volta no quarteirão e tenta uma nova abordagem depois, tá? São medidas simples, né? Mas que evita de causar um transtorno, uma coisa que seria um passeio, que seria tudo calmo, e são medidas essenciais. Em questão do médico, a abordagem do idoso como um todo, é muito importante a nossa equipe multidisciplinar, né? O médico, ele vai acompanhar, vai orientar, vai prescrever, mas é muito importante o acompanhamento da fono, porque esse paciente, ele vai ter dificuldade de alimentação, de acordo nos diferentes estágios da doença. É importante a nutricionista para a gente dar um melhor suporte nutricional para esse paciente, a fisioterapia para auxiliar na postura correta, na funcionalidade dos movimentos, para a gente preservar o máximo que a gente conseguir, né? Então, essa abordagem multidisciplinar é muito importante. Tá? E conscientizar a família que não é esperar uma fase avançada para ter essa abordagem multidisciplinar, né? Quanto mais cedo começar, melhor vai ser. Na verdade, a dificuldade também é a aceitação, né, doutora? É muito difícil a família aceitar, a princípio, né, essa parte de nega, não quer entender, quer que o idoso melhore. Infelizmente, né, é uma doença degenerativa, progressiva, e a tendência é ir avançando e agravando. E o idoso precisa ser estimulado, né, o tempo todo. Quanto mais precoce esses estímulos da equipe multidisciplinar, né, a terapia ocupacional, a físio, a nutri e toda a equipe junto, engajada pro bem-estar aí desse idoso, a gente consegue manter as atividades de vida diária dele por mais tempo. Isso é bem... A família que tem essa consciência, o prognóstico do idoso é bem melhor, desenvolve, né, a desenvoltura da doença é bem melhor, com certeza, do que aquela família que nega, né? É muito difícil, a gente não pode julgar, né, a família. Nossa, meu pai sempre foi muito ativo e agora nessa situação de nem me reconhecer, então é doloroso. Mas é saber lidar com a situação, buscar ajuda, né? Tem aí N situações que pode buscar e ter auxílio aí, com certeza. Bom, falando aí da equipe multi, tem a parte da alimentação também, né? A questão da alimentação saudável, uma dieta saudável. Algumas recomendações aí específicas, doutora? Então, a perda de peso, ela é uma característica forte da doença de Alzheimer, né? Então, mesmo que o paciente tenha um bom suporte nutricional, o que é importante da alimentação? Manter uma rotina de horário, de local, ter o mesmo local para o paciente ter a refeição dele, isso é muito importante. Evitar toalhas de mesa com estampa, cheia de flor, cheia de cores diferentes, isso pode levar o paciente a uma perda de apetite, causar um medo, deixar ele inseguro daquela situação. Então, o lugar onde vai se alimentar, de preferência uma toalha clara, de um tom só, que traga para ele aquele sentimento de paz, de que ele está confortável, para ele poder fazer uma boa alimentação. Tá? É importante a gente, variar as refeições, né, e dar várias vezes em porções menores, né, em torno de 5 a 6 refeições diárias. Em questão da hidratação, não esperar o paciente falar que quer beber água. Pegar e ter o hábito de oferecer o copo e falar, olha, está na hora de tomar água.
né? E não esperar ele sentir sede, que ele não vai ter isso aí. Então, de oferecer durante o dia um mínimo 8 copos diários para esse paciente. Isso pode ser em forma de chá, de água, de suco, refrigerante, tá? E sempre com o paciente bem posicionado para a gente evitar dele broncoaspirar, tá? Outra coisa importante da alimentação é em questão da quantidade de proteína ingerida. Então, às vezes, eles vão perdendo a vontade de comer carne, até mesmo por dificuldade, né? Então, às vezes a gente julga, nossa, não quer comer e tal, mas você vai olhar, a prótese está larga, o paciente perdeu peso, ninguém levou no dentista, uma higiene bucal é essencial para ele ter um paladar, para ele ter prazer em se alimentar. E é isso, manter sempre o intestino regular. Muitos desses pacientes, eles usam remédios cronicamente, que pode causar uma constipação, e o paciente ficar sem evacuar é um fator de desencadear uma agitação, né? Então, é importante a gente manter esse intestino sempre regular aí, com bastante fibra aí para o nosso paciente. E é muito comum, né, doutora? É muito comum esse problema de intestino nos idosos. Então tem que ficar realmente de olho, fazer esse monitoramento aí bem de perto. E a questão da toalha branca é bem real, né? Na casa de repouso, lá na casa de repouso Santa Marcília, a gente tinha uma toalha na mesa que tinha vários desenhos, né? Florzinha, bichinho. E aí a gente percebia que colocava o prato e aí eles ficavam mexendo com o dedo assim nos bichinhos. E aí eu falei, então, vamos comprar uma toalha branca e aí eles conseguem focar melhor porque o prato é colorido. E aí tudo branquinho é muito... É real isso. É real e é uma diferença gritante. Então eles se perdiam assim no prato, nos bichinhos e ficavam brincando com as florzinhas ali e esquecia de comer. A partir do momento que a gente substituiu a toalha pela toalha branca, eles focaram melhor. Principalmente os pacientes com Alzheimer, né? Ficam um pouco mais... desorientam um pouco mais. É isso aí. E em relação à higiene, se falam... Todo mundo sabe cuidar. Quem não sabe fazer uma higiene legal, né? Mas existe... Né, a parte de uma técnica, né, bem feita, uma orientação correta, né, tem toda a questão, parte anatômica, principalmente da mulher, né, doutora, de higienizar corretamente. E o suporte da higiene aí, tem alguma dica para nós? Então, em questão do banho, a maioria deles não gostam de tomar banho, né? Então, assim, com o passar do tempo, por que isso pode acontecer? O esquecimento do banho, ele esquece a importância, o porquê do banho, ele esquece o quanto é prazeroso e considera isso como desnecessário. Então, é importante a gente mudar todo o ambiente para que ele se familiarize com essa nova situação do banho, né? E às vezes ele fica constrangido, porque ele esqueceu como se faz, né? Então, uma forma dele não falar que ele não sabe mais fazer aquilo ali, é ele falar que não quer, que não precisa de tomar banho. Então, o banho ele é muito importante não só para tirar a limpeza do corpo, mas para auxiliar na circulação, estimula a glândula, abre os poros e facilita a eliminação de germes, né, que são fontes de contaminação. Então, é muito importante o banho, de preferência o banho morno, que vai dar um relaxamento muscular maior, vai favorecer uma sensação de bem-estar. De preferência, o banho no chuveiro, né? A gente sabe que nem sempre vai ser possível, mas a preferência é no chuveiro pela sensação de conforto, a queda d'água que proporciona isso, tá? E se for no chuveiro, quais são as nossas orientações? Sempre ter uma cadeira ou um banho no interior do box, para que o paciente tome banho sentado, as barras de apoio do lado do vaso, para dar firmeza para a pessoa, piso antiderrapante,
suporte do sabonete para facilitar a autonomia do idoso, preservar, principalmente no início, você está ali auxiliando ele no banho, checando se realmente aquilo ali, se ficou tudo bem, se ficou tudo limpo, né? Mas a gente preservar o máximo que a gente conseguir, que ele pegue o sabonete sozinho, que ele se limpe sozinho e deixa para o cuidador fazer o que ele não conseguiu fazer efetivo, né? Ter um chuveiro ajustável e fácil para ele abrir e fechar, né? E a porta do banheiro sempre sem chave, para ele não correr o risco dele se fechar e ficar trancado. Caso o banho for no leito, não tem como ser no chuveiro, o que a gente orienta? Que faça toda uma preparação antes que se exponha o paciente. Às vezes, você perceber que ele fica muito constrangido de ficar totalmente nu, então tampa algumas partes, enquanto higieniza outras partes. Isso vai trazer um conforto, uma segurança maior para o paciente, né? E é muito importante preparar todo esse material necessário para ele ficar o menos possível exposto e trazer constrangimento para o paciente, caso for no leito. E o benefício de ser no leito é que a gente observa melhor a integridade da pele, né? Mas mesmo sendo no leito, realizar movimentos para ajudar na circulação do paciente, que esse relaxamento muscular nos permite isso na hora do banho, tá? É importante enxugar a pele e não esfregar, né? Usar hidratante, lavar e secar os cabelos, evitar de deixar o cabelo do idoso molhado e ter um horário, uma rotina sempre, horário para comer, horário para tomar banho, para ele se acostumar naquela rotina, porque se sair um pouco, ele pode querer não tomar banho naquele dia, tá? E a higiene bucal, que é muito importante, que não podemos esquecer. E é isso, eu acho, em questão do vestuário, é importante o paciente se vestir, né? E você, quando ele não tiver mais autonomia de escolher a própria roupa, você deixar na ordem para ele, para facilitar a ordem que ele vai colocar cada peça. Às vezes eles invocam e querem uma única roupa, né? Então, em vez de brigar e entrar em conflito, compra roupas parecidas com aquela, mesmo que seja da mesma peça, várias daquela peça ali. Isso é muito importante também, tá? Comprar as peças parecidas com aquele que gosta. E é isso. Em questão de vestuário, de banho, é isso aí. Bacana, várias dicas aí importantes. A Karina perguntou, e quando o idoso não aceita? Bom, vou responder essa, né, que são orientações que a gente passa no curso, né, no curso de cuidador de idosos, e é o que a gente faz na prática na casa de repouso, e é muito comum o idoso não gostar de tomar banho e correr, não vou tomar banho, não vou, não, vó, mas não vai tomar banho não, nós só vamos lavar o pé só o pé mesmo, só o pé, não vai tomar banho, chega lá no banheiro, vai trocando e vai tirando e molha tudo e aí ele nem percebe, já esqueceu, né, usar o esquecimento a nosso favor e dar o banho e é tranquilo. É ruim ficar batendo, não pode de forma alguma entrar em conflito, né, doutora? Não quero tomar banho. Vamos tomar banho sim. Né? Às vezes a gente, família, né, com as dificuldades, ele não quer tomar banho, eu fico brigando, vamos tomar banho sim, vamos sim. E aquela briga toda e o idoso fica nervoso. Enfim, não pode ser assim. Não vamos tomar banho não, nós só vamos trocar roupa. Só vamos trocar roupa, porque essa roupa aqui tá suja. Só vamos dar uma lavadinha ali, coisa rápida. Então tá bom. Então isso eu vou, mas banho eu não vou. E aí, né, mudando o foco ali do estresse do idoso e dá para ir conduzindo bem dessa forma. E a música, né? A música é um bom mecanismo também para a gente acalmar, de trazer um momento prazeroso para ele à hora do banho. Colocar uma música que ele gosta na hora do banho, isso é muito importante também para esses pacientes que se recusam, que ficam agitados na hora do banho. E é isso, em questão do banho. Bom, a Siana falou que meu áudio tá um pouco baixo. Vamos ver se melhorou. Melhorou o áudio?
O André aqui, muito importante, fazer com amor, né? Juntos somos mais fortes. Obrigada, André. Doutora Isabel, lá de São Paulo, entrou aí, geriatra intensivista, ó. Olha, seja bem-vinda, doutora. Todos, né? A gente fica muito feliz aí pelo prestígio. E em relação ao Covid, né? Pandemia, meu Deus do céu. Os idosos estão ficando malucos, malucos. É, Não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, né? Recebi alguns vídeos aí, os idosos querendo pular portão, abrir com chave de fenda o cadeado. Gente do céu, realmente não está sendo fácil. A gente tem a Shell lá na clínica, né, que é uma paciente nossa, extremamente independente. independente, ativa, né? E a gente sente as dificuldades dela de não poder sair. É muito difícil, né? Mas, e aí, doutora, alguma orientação sobre pandemia? Não, em questão de sair, não é para sair, né? Mas assim, eu quero deixar em questão da pandemia aí o preconceito, né? Que às vezes a gente vai no mercado, encontra o idoso, o nosso instinto primeiro é criticar, né? Então, assim, a gente tem que ver que tem muitos idosos que moram sozinhos, entendeu? Então, em vez de criticar, conversa, vê se você pode ajudar ele para ele evitar de sair da próxima vez. Às vezes, o vizinho, você vê que você tem um vizinho idoso que mora sozinho, oferece de ir no mercado para ele, comprar as coisas para evitar que ele faça. Eu acho que esse preconceito também, nossa, idoso e já julgar e já falar o que a gente pensa, não é bem por aí, né? Vamos entender o motivo pelo qual ele está na rua também e oferecer ajuda, né? Para evitar que ele fique exposto. Em questão de. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, meu avô tá em casa, tá tudo bem. Mas é importante, as orientações que eu vou dar é para os familiares, para os cuidadores que entram e saem da casa dos idosos, né? Então é muito importante a gente trocar a roupa, ter uma roupa para andar na rua, quando voltar, de preferência tomar banho, tirar essa roupa que veio da rua, tomar banho antes de entrar em contato, guardar essa roupa que chegou da rua em um local que ele não vai entrar em contato com o idoso, tá? E até mesmo o sapato, né? Usar um sapato para dentro de casa e outro para a rua para evitar da gente expor o nosso idoso ao Covid. O cabelo, de preferência, sempre preso, evitar acessórios, né? Eu tô falando assim, as pessoas que estão em contato com os idosos, né? Evitar o transporte cheio, evitar usar dinheiro, de preferência usar o cartão. Se tiver com dinheiro na bolsa, guardar fora, em outro local dos outros pertences. Manter a distância recomendada aí, no mínimo 1 metro. E fazer a higienização da mão, do álcool. Mas eu acho que é muito importante essa questão de, ao entrar no domicílio, né? A gente se higienizar e ter essa consciência. Apesar de a gente orientar no momento de agitação, de alucinação, de sempre conversar com o paciente no olho, sempre fazer uma abordagem pela frente, agora por conta do Covid, é de preferência não ficar frente a frente a ele. Então, vai se alimentar, fica lateral, tá? Não fica de frente para a gente diminuir essa exposição a isso, né? E é importante estar sempre higienizando as coisas que ele usa. Barra de apoio, as maçanetas, as cadeiras. E é isso, Odi. Eu acho que o mais importante é a gente ter essa consciência quando entrar dentro de casa, tá? E É isso realmente aí, não tem. é uma dificuldade, né, muito grande, porque o idoso, a maioria das vezes, eles fazem leitura labial, né, e na clínica mesmo, tomamos todos esses cuidados, né, todos os funcionários, eles entram, trocam a roupa, trocam o sapato, já vai direto para o banheiro da entrada, já faz higienização das mãos, álcool e já coloca a máscara.
E aí, na hora da comunicação com o idoso, ele não ouve, né? Então, a gente É. precisa ir no ouvido, conversar, falar um pouco mais alto, porque realmente está difícil. Mas todo cuidado é pouco com eles. Todo cuidado, isso é importantíssimo. E é isso, né? E em relação à agitação e alucinações do paciente com Alzheimer é muito comum, muito frequente e é um transtorno aí para as famílias, um transtorno bem plausível aí, as famílias se queixam bastante. Nossa, ele fica agitado, tá nervoso. É a queixa Que principal, né, da família. É o que mais incomoda, é a agitação e perder o sono à noite, né? Que altera todo o suporte familiar aí. Então, por que que esse paciente ele fica agitado, né? Ele tem uma dificuldade de lembrar e de se expressar. Então, às vezes, a capacidade diminuir pela redução da capacidade de comunicação, ele tá com dor, ele tá com calor, ele não sabe como falar isso, como se comunicar, como se expressar, né? E a forma que ele tem para falar que não tá tudo bem é gritar, é agitar. Então, assim, é muito importante a gente ver o que está desencadeando essa agitação, né? Pode ser uma dor de dente, um problema digestório, até mesmo vontade de ir no banheiro urinar, fome, sede, calor, vontade de tomar banho. Então, é importante a gente identificar o momento que ele fica. Às vezes tem um horário que é mais, às vezes é o local da casa que ele fica mais agitado, né? Observar o que acontece antes e depois dessa alteração do humor, como que age ele durante esse período de alteração do comportamento, né? Identificar a causa, agir com calma, evitar muitas visitas ao mesmo tempo no domicílio. Isso é uma causa que vai desencadear, né, essa agitação. Evitar mudanças bruscas na rotina, muito barulho, muito ruído, som muito alto, discussões, né? Então é sempre manter a calma, falar tranquilamente, não discutir. Quando ele estiver, se ele esqueceu de algo, não ficar falando que ele esqueceu, entendeu? Explicar com calma, porque ele pode se sentir agitado por estar passando por aquela situação, de não lembrar, de querer falar que está com dor e não sabe como se expressar. o Então, constrangimento dele, é um né? constrangimento, né? Então, tem que ter muita calma nessa hora aí para a gente dar um melhor suporte aí familiar, né? O que é importante? Simplificar as coisas, não falar vários assuntos ao mesmo tempo. Tá falando de uma coisa? Termina aquele assunto para depois entrar em outro, para evitar que ele fique confuso, para ele ter um raciocínio lógico, que é mais lento, mas a gente tem que respeitar esse tempo. E muitas vezes a gente faz uma pergunta e não tem a paciência de esperar a resposta, e logo já faz outra pergunta. Então é importante, você vai ter uma conversa, você esperar o tempo da pessoa para responder, para ele pensar, refletir sobre aquilo ali e arrumar uma forma de se expressar, né? Então é importante Ouvir, sempre né? aí simplificar as coisas. Outra coisa muito que acontece é eles falarem que roubou, que sumiu, que você pegou o dinheiro, você pegou aquele objeto que ele tanto gosta. Então, em vez de falar, olha, não, eu não roubei, fala, não, realmente, esse objeto desapareceu, mas eu te ofereço ajuda, vamos procurar juntos, entendeu? Para ele se sentir que você está junto com ele, não contra ele, não tem que responder gentilmente a essas acusações que eles vêm apresentando. Quando tiver aqueles comportamento sexual inadequado, sempre procurar, às vezes é vontade de ir no banheiro, às vezes é porque está muito calor, às vezes porque a roupa está desconfortável. Então, tentar identificar o motivo pelo qual ele está agitado. Se ele estiver inquieto, nervoso, às vezes ele está em casa e fala que quer ir para casa. Então, sempre, quando for mudar de ambiente, for sair de casa, e ele estiver inquieto, nervoso, explicar para ele o local que ele está,
né? Por isso que é importante sempre ter o calendário, ter um relógio, para ele estar mais orientado, né? Explica onde ele está e que aquele lugar onde ele está é um lugar seguro, né? Para ele sentir, você tem que passar segurança, um acolhimento para esse paciente no momento de agitação, tá? Vamos supor que ele continua agitado. Então, outras formas. O que a gente pode fazer? Chamar a atenção. Nossa, Dona Maria, mas olha que vaso bonito, né? Olha que cadeira bonita. Você sempre quis essa cadeira. Você lembra quando comprou essa cadeira? Então, tentar mudar o foco daquele momento. Chamar a atenção para outra coisa, né? E até mesmo o som de uma música pode trazer essa tranquilidade novamente para o paciente. Propor de caminhar, de ver fotos antigas, propor, não é falar, olha, vamos ver fotos antigas que vai acalmar. Não, propõe, né? Então o paciente pode aceitar ou não. São medidas para fazer esse dia a dia aí ser mais tranquilo. Eu acho que o primordial aí é ter paciência, é ouvir, não discutir, né? E se Entrar adaptar em a essa nova conflito. rotina aí, né? Porque às vezes a família fica muito angustiada, mas ele não era assim. Tá? Então, entender a doença, entender as fases e saber que aquilo ali é da doença, eu acho que quanto mais conhecimento a família tiver da doença, mais fácil vai ser para compreender esses momentos aí de agitação, de tristeza, de transtorno aí para a família. E em questão de alucinação, às vezes o paciente ele está vendo pessoas, objetos, né? Então, não discutir, falar, olha, não existe. Muda o foco. Por quê? Às vezes é um objeto de decoração, às vezes é um quadro, que ele sempre acha que é uma pessoa. Então, se sempre é aquele quadro, tira aquele objeto que está causando essa falsa impressão nele. Às vezes é uma planta que balança e ele acha que é alguém entrando na casa. Então, às vezes até uma sombra de um objeto, ele pode achar que é outra coisa. Então, sempre procurar identificar um fator desencadeante, tá? Quando o paciente estiver com medo, sempre confortar ele com uma voz calma, segurar a mão, tá? Mostrar algo real no ambiente. E não ficar assim, olha, não existe, não tem ninguém. Não, fala, olha, tem a fulana aqui. Mudar o foco, mostrar algo real no ambiente, para a gente mudar a atenção dele naquele momento para tranquilizar o paciente. Eu acho que é por aí, né, Di? Fala aí um pouquinho da experiência lá na casa de repouso. Essa questão da agitação realmente é observar o que está acontecendo, né? A gente percebe que, você citou, né? Aí uma das coisas é a quantidade de pessoas, né? Às vezes, quando vai 5, 6 de uma mesma família, e aí agita o outro. Eu tenho uma paciente lá que quando tem bastante gente fica agitado, fica nervoso, começa a gritar, às vezes até, sabe, a gente percebe a irritação pela quantidade de pessoas e pessoas que não é do convívio, né? No dia Então, do palhacinho lá, no dia das crianças. mas até que aquele dia foi Ai, ai. tranquilo, por isso que a gente voltou. Ainda bem que na clínica a É, gente tem bastante ambiente e quando a gente percebe já na entrada que tem uma quantidade, opa, hoje veio, né, um pouco mais de pessoas para visitar certo idoso, então a gente já separa, coloca lá fora e a gente explica para a família, ó, para vocês ficarem mais à vontade, né? Na verdade não é, na verdade é para não agitar o restante dos idosos, mas com para vocês ficarem certeza. mais à vontade, e aí coloca lá fora e aí é mais tranquilo. Mas existe assim essas agitações, sim, são frequentes, né? Então com jeitinho a gente consegue identificar o que é, tira do ambiente. A mudança do ambiente é uma questão muito importante, melhora muito. O paciente às vezes fica repetindo aquela situação nervosa, mudou o ambiente, ele acalma e daqui a pouco passa aquilo e fica tudo bem.
Olha, tem algumas perguntinhas aqui, doutor. O André falou que uma pergunta para a doutora: o quanto é importante para a recuperação do idoso resgatar as suas histórias? Tipo, relembrar as coisas que ele gostava de fazer. Muitas vezes, coisas simples. Resgatar, né, memórias antigas. Quanto isso é importante para o paciente com Alzheimer? Isso é muito importante, né? Então, assim, mas nunca falar assim, não. Vamos supor, normalmente eles acham que mora naquela casa de 30 anos atrás. Então, não contrariar ele, falar assim, não, você não mora mais aqui, naquela casa. Então, assim, é para relembrar aqueles momentos bons, mas não trazendo para a realidade, relembrando. Então, tem uns que acorda, acha que levanta cedo para tirar leite, né? Então, vai relembrar com ele como era bom tirar leite, né? E não falar assim, vai dormir, larga de ser doido, né? Não tá mais tirando leite, hoje é outra situação. Então, relembrar fotos antigas, tá sempre isso na rotina do paciente é muito importante, né? A gente tem que ver que ele não é um nome, né? Ele tem toda uma história com ele, tudo que ele viveu. Então, assim, o que mais é lindo na geriatria é isso, a gente poder compartilhar toda a história de cada um, né? As experiências, então ouvir com calma e em momento algum falar, não, ó, volta para a realidade, não é mais assim, né? Eu acho que é muito importante, sim, a gente está relembrando com eles tudo que eles já viveram, não só para eles, né? Como para a família, para a equipe multi, né? A gente crescer como ser humano escutando a experiência deles, né, Di? É, isso aí. É importante resgatar. A Cíntia fez uma pergunta. Entendi também. Eu estava lendo. Pelo que eu entendi, a avó dela acha que as pessoas da televisão estão na casa, É, eu acho que é né? isso. E o que como agir. Então, assim, se é algo que ela não lhe causa nenhum desconforto, né? Ela conversar com essas pessoas, quantas e quantas pessoas falam boa noite pro William no Jornal Nacional? Ele fala boa noite, ele fala boa noite, né? É, Então, anos fazendo isso, né? Se isso não causa nenhum constrangimento, se isso não causa medo para a paciente, não tem porquê privar ela de assistir televisão por ela achar que aquelas pessoas existem e estão ali, né? Mas se ela acha, que isso acontece muito, dela achar que as pessoas da televisão vão matar ela, estão ali para matar, para causar dor. Então, se ela sente pavor, sente medo dessas pessoas da televisão, não tem porquê deixar ela assistir na televisão. Teve uma história que um paciente com doença de Alzheimer, ele sempre falava pro filho, olha, sua esposa tá te traindo. Ela tá te traindo. Toda vez quando você sai pro serviço, tem um homem aqui dentro da casa. Depois de. olha E a avó aí, o que criando que. conflito aí. Pois é. E aí falava: olha, ela tá traindo, ela tá te traindo. Quando foi saber, era um quadro que era um homem. E toda vez que ele passava no corredor, que ele via aquele quadro, ele achava que era um homem. E se o filho dele não estava em casa e aquele homem estava ali no corredor, é óbvio para ele que a esposa tá traindo, né? Então, assim, então se aquele quadro causa isso, tira o quadro. Se a planta balança e ela acha que é uma pessoa que está tentando, que está na sacada, que está tentando fazer um mal para ela, tira a planta, né? É a adaptação do ambiente, que nós falamos lá no início, né? É isso aí. É, e se a televisão tá causando mal, desliga a TV. Bom, a Cíntia fez uma pergunta aqui em relação ao horário específico da agitação. Bom, vou responder essa, doutora. Qual coisa será? Essa aí é Repita. boa. Geralmente, os pacientes com Alzheimer, eles agitam no final da tarde, né, que a gente fala que é o crepúsculo, horário do crepúsculo ao entardecer.
e aumenta o nível de agitação aí, geralmente 4 horas já dá início, 5, 6, os pacientes agitam bastante, né? E aí é importante, né, doutora, mapear esses horários, né, e talvez até ajustar alguma dose ou horário de medicamento, aí já entra a parte aí de passar para o médico, a doutora, tá mais ou menos no mesmo horário, entre 4 e 5 horas já começa a agitação. Observar o que causa agitação, mas às vezes é da própria demência mesmo, e geralmente o horário que mais agitam, né, é o entardecer, correto? É isso aí. E é muito importante a gente tomar cuidado com essas medicações, né? Medicação para agitação e para sono. A avó do meu vizinho toma. É ótimo para ela. Aí vai lá, pega o remédio e dá E para a dá avó, para né? vizinha, é Então, assim, importante. cada organismo é de uma forma. Tem gente que demora para pegar no sono. Tem outros que o problema não é pegar no sono, é manter a noite de sono, né? Então, é identificar o momento, que horas que ele agita. Normalmente é no pôr do sol, né? Que nós temos essa piora da agitação aí. Então, não esperar agitar para a gente fazer a medicação. A gente vai colocar a medicação antes daquele horário. Então, como já foi, nós falamos lá atrás, é importante a gente saber o momento que ele agita, o local que ele agita. Então, vamos supor, às 5 da tarde, se ele estiver no quarto, ele não agita. E às 5 da tarde, se ele estiver na sala, ele agita. Ou seja, às vezes é um objeto que está causando aquilo. Então, Sim, deu aquele horário, leva ele para um ambiente que lhe causa conforto, né? Ele vai ficar se a mudança sentindo de ambiente. seguro e vai diminuir esses fatores desencadeantes. Eu vi aqui, da noite de sono. É normal a pessoa não dormir à noite, dormir apenas o dia. A Jaqueline está perguntando. Em questão do sono, é o seguinte: se ele dorme de dia, ele não vai dormir à noite, né? Então a gente tem que ocupar o dia a dia dele. O que é importante? Ele ter uma Atividade. rotina, ter lista das coisas que ele ainda pode fazer. Convidar ele para participar de atividades compatíveis com as habilidades atuais. E deixando claro que isso vai mudar de acordo com cada fase da doença, tá? A Sandra tinha perguntado também a respeito de dar umas dicas de lazer, de atividade. Entra aí, né? Isso, atividade física durante o dia, então ele vai ficar mais cansado e à noite ele vai dormir. Evitar de deixar o paciente com cochilo, mas também se você deixar ele o dia inteiro sem fazer nada, lógico que ele vai cochilar e dormir. Então, dá atividades que ele consiga fazer, atividades simples, como dobrar roupa, como guardar louça, preparar alguns pratos simples, né? Desde que ele esteja sendo supervisionado e não cause nenhum acidente. É importante ter essa rotina, ter isso para que à noite ele se sinta cansado e vá dormir no horário certo. Agora, se permitir que ele fique cochilando durante o dia, ele não vai dormir à noite. E aí é um transtorno para a família inteira, né? Normalmente eles levam, procuram ajuda médica nesse momento. Ah, parou de dormir, tá andando pela casa. Tem gente que acorda todos os dias 5 da manhã porque há 20 anos atrás era aquele horário que ele acordava. Então ele acorda, ele quer abrir a porta para sair para a rua porque na cabeça dele ele está indo para fazer aquela atividade que ele fazia há muitos anos atrás, né? Então é muito importante a gente ter essa rotina, atividades durante o dia para a gente ter uma boa noite de sono. Outra coisa importante para a gente ter um sono de qualidade é tratar alguns problemas de respiração. Então, paciente que tem síndrome da apneia do sono, tem síndrome das pernas inquietas, tem um ronco excessivo. Então, a gente tratando isso, tratando uma dor que piora à noite, que tem uma limitação dele permanecer na mesma posição por muito tempo, então, às vezes, ele não está dormindo por dor, né? E pertu- perturbações decorrentes de depressão, de ansiedade, às vezes, só dorme quando o neto volta, né? Então, evitar de ter preocupações, deixar que ele tenha preocupações. Outra coisa importante para a gente ter uma noite de qualidade de sono
evitar de dar refrigerante, café, caso o paciente Coca-Cola. fume, líquido, pelo menos 6 horas antes do paciente dormir. Por quê? Porque se você dá líquido para ele, ele não vai ficar acordando porque o sono dele é ruim, ele vai ficar acordando para ir no banheiro, né? Então a gente tem que diminuir isso, não fazer uso de diurético durante a noite, limitar essa quantidade de líquido no final do dia. E inicialmente de fazer um chá de erva cidreira, maracujá, de maçã, mas caso o paciente goste, você não vai obrigar também o paciente, nunca gostou de maracujá, aí Já depois de faz tomar 80 bastante. anos você vai obrigar, né? Não, se ele gosta e dá prazer, é uma forma boa aí da gente ofertar para ele no final do dia, tá? É importante ter colchão e travesseiro confortável, deixar o lençol da cama sempre muito bem esticado, porque uma dobrinha no lençol que para um adulto não faz diferença nenhuma, para o idoso vai abrir lesão de pele, vai causar desconforto, vai evitar que ele tenha uma boa noite de sono. E criar uma rotina de dormir. Para os pacientes que não são acamados, evitar de, vamos supor, o paciente dorme 9 horas da noite. O que você vai mandar ele deitar 5 horas da tarde? Então, ele tem que entender que ele só vai para a cama a hora de dormir, né? Então, você percebe, ó, ele dorme esse horário. Então, é esse horário que ele vai para a cama. Ele tem que associar a cama com o horário de dormir. E ter uma rotina. Escovar os dentes, levar no banheiro, pentear o cabelo, tomar banho. Então, assim, que essa rotina antes de dormir seja sempre a mesma. Porque quando você começa a escovar os dentes, ele já começa a pensar, ó, já na minha rotina logo eu tenho que deitar. Então, assim, é o primeiro passo, né? Todo dia ele ter essa rotina antes de dormir, para ele se acostumando com isso, para quando deitar já ser efetivo. Né? Manter uma ventilação no quarto, temperatura. Então, assim, às vezes o paciente a vida inteira teve medo de escuro. Por que você vai desligar a luz? Entendeu? Então, ver se ele tem algum medo, por que ele não está conseguindo dormir. Às vezes é medo de escuro, às vezes é medo de um quadro, né? E o sedentarismo durante o dia, né? Se o paciente é sedentário, a gente vai piorar o padrão de sono dele. E é isso, eu acho assim, para questão de sono, é isso aí, eu disse. Você tem mais alguma dica aí que se vê lá na casa do esposo? Bom, acho que é isso. Deu para abranger bastante situações, né? Bastante dicas aí. Foi bem válido, né? Foi uma aula Ah, bem imagina. completa. Uma aula Umas bem dicas, completa Gi. Foi aqui. dicas, E, né? De como lidar e com esses comportamentos e oferecer um melhor suporte, né? Tanto para a família como para os nossos idosos, né? eu É acho isso aí. que o mais importante de tudo é ter essa atenção, conhecer bem as fases, né, doutora? Conhecer as fases da doença e ter atenção, ouvir o idoso. É o mais importante, o que a maioria das pessoas, das famílias não tem mais paciência, né? Não tem paciência de ouvir, de entender o que ele precisa no momento e tentar amenizar alguma situação estressante. Bom, acho que é isso. Fiquei muito feliz com a presença de todos, quero agradecer.